Damas e cavalheiros, bem-vindos mais uma vez. E aí, você já parou para pensar aí como é que anda seu gasto energético diário? Bom, eu não vou aqui ficar esclarecendo tanta coisa em relação à sua taxa metabólica basal, sendo que você já ouviu falar, muitas vezes você já passou numa nutricionista, ou já passou num médico que já esclareceu bem. Se não deixou bem claro, eu vou pedir para o Rafa deixar aqui na minha esquerda ou aqui embaixo correndo para vocês o que é uma taxa metabólica basal mesmo. Mas necessariamente o que eu queria discutir com vocês é por que às vezes anda tão difícil perder peso, por que a gente está ouvindo tanto isso recentemente. E algumas das divulgações que a gente tem feito, inclusive aqui na clínica, está referente ao estilo de vida que a sociedade moderna está levando hoje em dia. É engraçado a gente dizer isso porque a gente pega os nossos pais, né, ou os nossos avós, inclusive, e começa a ver que a rotina de vida deles no passado era bem diferente da nossa atualmente. Putz, hoje você não precisa ir na padaria, a padaria vem até você, a pizza vem até você, a internet está aqui, te facilita um monte de coisa. Quantas vezes você pôs o pé no banco nos últimos, 3 anos? Isso se você não trabalha nele, obviamente. E entre outras coisas que a gente está deixando de se movimentar e ficando mais parado. A qualidade alimentar, infelizmente, não está indo para um caminho tão positivo. A industrialização dos alimentos estão vindo com cada vez mais gorduras e elementos inflamatórios do que com uma qualidade nutricional em si. E fazendo com que a gente fique cada vez mais sentado e mais sedentário. Por mais que o exercício físico, e eu quero que você guarde bem isso, o exercício físico, ele esteja presente, ele está sendo às vezes insuficiente na vida de uma pessoa para a gente fazer essa compensação do gasto energético diário. Mas tudo bem, volta um pouquinho. Vamos começar lá de baixo. Em primeiro, você tem a sua taxa metabólica basal, que é o tanto de calorias que você está gastando para manter esse seu corpinho lindo e toda a sua estrutura fisiológica em dia no seu cotidiano. Porém, a gente tem mais gastos no nosso cotidiano. Vamos a eles. O segundo gasto, a gente pode colocar como o exercício físico. Talvez esse seja o segundo maior gasto energético que a gente tenha no nosso cotidiano. Ele vai garantir que você, fazendo um planejamento bem orientado e rotineiro no seu dia a dia, você queime um total de X calorias. Beleza. A gente tem mais um gasto energético que a gente poderia colocar em cima desse patamar. E ele seria da sua atividade física. Veja que é diferente do exercício físico. Atividade física é o quanto você gasta de energia no seu cotidiano. Andando para lá, andando para cá, fazendo seus exercícios diários, arrumando a cama, lavando a louça, etc, etc, etc. E isso a gente tem feito, às vezes, com cada vez mais eficiência por conta da tecnologia. Tem uma máquina de lavar louça agora, não preciso mais torcer minha roupa, a comida vem até a minha porta, que a gente reduziu muito este gasto energético. E talvez valha a pena começar a ampliar ele. Seja contando seus passos no cotidiano ou aumentando rotinas diferenciadas. É o famoso, eu vou descer um ponto antes do meu trabalho para ir a pé o restante, ou subir mais lances de escada ao invés de ir tudo de elevador ou escada rolante. Tudo isso vale com que você aumente mais ainda esse gasto energético no cotidiano, consumindo mais Y calorias. Tudo isso vale com que você faça um somatório final e global nessas contagens de calorias, ajudando você a perder ou manter o seu peso em ordem. E o último nível que a gente pode colocar nessa escala seria da sua própria ingestão alimentar. Vale lembrar que todos os tipos de macro e micronutrientes acabam tendo um valor de gasto energético para fazer a digestão deles. Alguns você gasta muito menos caloria para digerir, mas eles acabam evoluindo para um acúmulo calórico muito maior, por exemplo, gorduras ou carboidratos. Alguns gastam muito mais calorias para serem processadas, como as proteínas. Rever a sua dieta pode ajudar muito a você fazer a quantificação disso. Então vamos criar duas situações de um mesmo paciente nesse momento. Dois gráficos distintos para que você se familiarize bem com tudo isso que eu acabei de te falar. No primeiro, a gente tem um paciente que tem uma taxa metabólica, vamos colocar aí, de 2.100 calorias. Ele está indo para a academia quase todo dia, mas está tendo um gasto médio de calorias no exercício físico de cerca de 700 calorias por plano. 2 horas, musculação associado com aeróbico. O cara está andando bastante, ele modificou bastante o seu hábito de atividade física cotidiana.
está andando quase 10 mil passos por dia, isso está dando para ele mais ou menos 500 calorias de gasto energético a mais nessa situação. E ele modificou um pouco a sua rotina alimentar, o que garantiu para ele um gasto energético da alimentação no final aí de 50 a 100 calorias. Vamos colocar 100 só para arredondar. Bom, nós temos esse primeiro resultado. E no segundo paralelo, num universo paralelo em que esse paciente resolveu não fazer nada disso que a gente falou, ele já está sedentário faz um tempo, então ele já tem uma taxa metabólica basal mais reduzida, de 1.600 e alguma coisa. 1.600, vai? 1.700, para a gente dar um crédito para ele. Porém, ele não tem exercício físico nenhum. Bom, zero, né? E também a atividade física dele é bem reduzida no cotidiano. Recebe muita comida de fora, resolve todas as coisas dele por um computador, tem pouca atividade extra residência, vamos dizer, extra casa dele. Logo, vamos colocar aí umas 200 calorias de gasto extra e, infelizmente, ele consome muito alimento industrializado, o que reserva muito mais energia do que gasta. Logo, não tem gasto nenhum também nisso. Bom, deu para ver que a conta dele é muito ruim. Daí, você me pergunta, para qual desses dois pacientes eu consigo fazer com que ele emagreça com mais qualidade e mais facilidade até? Visto que o paciente A, no caso, ele vai conseguir fazer uma ingesta maior de calorias e ainda ficar em déficit calórico. E o paciente B, ele não vai conseguir ficar em déficit calórico muito tempo. Por quê? Porque ingerir isso de calorias, às vezes ele vai conseguir ingerir em uma refeição dele. Isso vai fazer com que ele não consiga adequadamente perder peso ou manter essa eficiência. Vale lembrar que o somatório desse gasto energético envolve sim um plano alimentar e envolve sim um plano de atividade física. Ambos delineados com bons profissionais vão fazer com que você garanta essa perda de peso e essa qualidade de vida um pouco mais exacerbada do que o normal. Agora, você ficar no paciente B, isso vai ser muito mais complicado. Você vai tentar compensar isso, às vezes, muito mais numa atividade física, por muito mais tempo, com dietas, às vezes, muito malucas e medicamentos milagrosos, o que acaba não existindo, na verdade. E você não dá conta de manter essa rotina, não dá conta de manter essa cadência, vai abandonar esse plano mais cedo e o efeito sanfona começa a vir cada vez mais forte. Vale você sentar com uma equipe, vale você sentar com um médico, vale você elaborar um plano e um projeto para que você continue fazendo esse caminho progressivamente, sem falsos ideais, sem balela, sem... Como é que é, Leandrão? Papagaiada, né? Para que você continue fazendo isso de forma efetiva e forma segura no final das contas. E garantindo que você perca essa energia. Mas entender o quanto que você gasta de energia no cotidiano e prestar bastante atenção nisso é uma das formas mais proativas para que você consiga atingir os objetivos que você tanto deseja. Você ficar contando que porque você está indo na academia de vez em quando e fazendo um exercício mais ou menos, você está queimando aquela bomba de chocolate que você comeu no dia anterior, infelizmente isso não vai dar certo, meu amigo. E a gente pode ficar conversando horas e horas em relação a isso. Mas por enquanto faz uma coisa, me dá novas ideias para eu discutir com vocês. Joga aí nos comentários. E sempre lembrando, damas e cavalheiros, que sinos, compartilhamentos, likes ou dislikes fica sempre a seu critério, porque sempre é um prazer conversar com vocês acima de tudo. Um grande abraço!